Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e principalmente todos estejam em casa e se cuidando, que é o mais importante nesse momento. Pessoal, a gente retorna com as nossas aulas, só que agora de uma maneira diferente. Nós temos aulas remotas. Como funciona? Eu aqui na minha casa e você aí na sua. Primeiro, nesse momento, separa todo o teu material de aula, organiza um local bem adequado, tranquilo, sem barulho, para que tudo ocorra da melhor forma, tá certo? Nessa semana, a gente vai retornar com os assuntos que a gente estava vendo anteriormente. Hoje, a primeira aula, nós vamos começar revendo a nomenclatura das cadeias carbônicas, certo? Que foram os últimos conteúdos que a gente estava vendo antes de nós termos essa paralisação. Ok? Então pega o teu material, retorna, temos resumo já no caderno desse assunto e agora a gente vai dar uma revisada para facilitar e relembrar tudo que a gente já tinha visto em sala de aula, ok? Então nós temos hoje a aula de Química Orgânica, que é a nomenclatura das cadeias carbônicas. Primeiramente, vamos revisar função orgânica. O que é uma função orgânica? Função orgânica, grupo de compostos com propriedades semelhantes. Então nós temos vários tipos de função. Nós temos a função hidrocarboneto, que é a que a gente vai ver hoje. Função hidrocarboneto é quando a gente tem cadeia carbônica que apresenta apenas carbonos e hidrogênios na estrutura. Ok? Temos outros tipos de função. Temos a função álcool, a função aldeído, a função cetona, ácido carboxílico, que são assuntos que a gente vai ver em outras aulas posteriores. Ok? Então, na aula de hoje, a gente vai ver a nomenclatura dos hidrocarbonetos, que são cadeias que apresentam apenas carbono e hidrogênio em sua estrutura. Ok? Na função hidrocarboneto, nós temos alguns tipos, algumas classificações. Primeiro, nós temos alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, nós temos ciclano, cicleno e os hidrocarbonetos aromáticos. Ok? A gente vai ver agora um pouquinho de cada tipo de hidrocarboneto com a sua nomenclatura, certo? Bora lá. Primeiramente, vamos relembrar a regra de nomenclatura. A nomenclatura das cadeias carbônicas, elas são feitas a partir de 3 princípios. Eu tenho o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo das cadeias carbônicas, ele é formado a partir do número de carbonos que a minha cadeia apresenta. Então, dependendo do número de carbonos, eu tenho o prefixo do nome da minha cadeia carbônica. Exemplo, cadeia carbônica com 1 carbono, prefixo met, 2 carbonos, prefixo et, 3 prop, aí vai, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec e por aí vai, ok? Então a lista é completa, a lista é extensa e posteriormente a gente vai vendo outros prefixos com a quantidade maior de carbonos. Mas agora a gente precisa relembrar principalmente até o 10, que é o mais utilizado e mais cobrado nos vestibulares, ok? Então lembrando, prefixo, quantidade de carbonos. O infixo, ele é formado pelo tipo de ligação entre os carbonos. Se tiver somente ligações simples, o infixo é AN. Lembrando, ligações simples são as cadeias saturadas. Lembra do bizu? S de só ligações simples. Ok? Então, se eu tiver somente ligações simples, o infixo AN. Se eu tiver uma ligação dupla, infixo EN. 2 duplas, DIN. Uma tripla, IN. 2 triplas, DIN. Renato, se eu tiver uma dupla e uma tripla, aí eu tenho o NIN. Por que o EN primeiro? Devido à ordem alfabética, como a gente já conversou sobre isso. Ok? E o sufixo é o tipo de função. Como a gente vai estar trabalhando agora com a função hidrocarboneto, então o sufixo vai ser O. Se for álcool, vai ser ol. Se for cetona, vai ser ona. Se for um ácido carboxílico, vai ser oico. Ok? A nomenclatura das outras funções, que são as funções oxigenadas, a gente vai ver em aulas posteriores. Ok? Então, bora lá. Primeira classe de hidrocarbonetos, nós temos alcanos. Os alcanos, olha o nomezinho, AN. Ok? O que é que isso significa?
que eu só tenho ligações simples nas cadeias carbônicas. Então aí nós temos dois exemplos de alcanos. Alcanos são cadeias carbônicas que não apresentam nem dupla nem tripla. São cadeias que apresentam apenas ligações simples entre os carbonos, tá ok? Lembra, ligações simples entre carbonos. Não esquece dessa dica. Vamos agora para alguns exemplos de nomenclatura de alcanos. Primeiro exemplo, nós temos um único carbono. Se eu tenho um carbono, então o prefixo é met. Tem ligação dupla ou tripla? Não, só ligação simples. Então, agora nós temos o an. E para terminar, como nós temos um hidrocarboneto, então a terminação do nome vai ser ol. Então, o nome dessa cadeia carbônica, nós temos o metano, que é o alcano mais simples. O metano está presente aonde? No gás natural, ok? Outro exemplo, nós temos quantos carbonos aí? Nós temos 3 carbonos. 3 carbonos, então o prefixo é prop. Por quê? Porque eu tenho 3 carbonos na minha cadeia carbônica. Só ligação simples, então an. Como eu tenho somente carbono e hidrogênio, então a minha terminação é ol. Então o nome dessa cadeia carbônica, propano. Mais um exemplo. Agora nós temos 4 carbonos. 4 carbonos, o prefixo é but. Somente ligação simples entre os carbonos, an. Como eu tenho um hidrocarboneto, terminação O. Então o nome dessa cadeia é o butano, ok? Agora para a classe dos alcenos, olha no nome alceno, o en está presente. Se o en está presente, então o que é que ele significa? Que eu tenho uma ligação dupla entre os carbonos, ok? Apenas uma ligação dupla na cadeia carbônica. Vamos para alguns exemplos de alceno. Primeiro exemplo, aí eu tenho 2 carbonos. Se eu tenho 2 carbonos, então o prefixo é et. Com uma ligação dupla entre eles, então en. Como eu tenho um hidrocarboneto, ol. Então o nome dessa cadeia é eteno. Agora, Renato, 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, o prefixo prop. Com uma ligação dupla, en. Hidrocarboneto, terminação O. Agora, a gente tem 2 exemplos. Observa. Renato, qual é a diferença entre esses dois? Consegue observar? A localização da ligação dupla. Então, o nome vai ser diferente? Logicamente que o nome vai ser diferente. O que é que a gente tem que fazer agora? Lembra? Fazer a numeração. Eu tenho que numerar a cadeia carbônica para saber qual é o menor número. Lembra sempre, não esquece, numeração sempre do menor número do carbono, ok? Então a gente vai numerar. No primeiro exemplo, a ligação dupla está entre o 1 e o 2. Se ela está entre 1 e o 2, qual é o número menor? 1, ok? Já no segundo exemplo, a ligação dupla está entre o carbono de número 2 e o número 3. Qual é o número menor? 2. Então, no primeiro exemplo, qual é a numeração que eu vou usar? 1. Então, a ligação dupla entre 1 e 2, número menor, 1. Então, como é que fica o nome da primeira? Já adiantando, o segundo exemplo, está entre o 2 e o 3, com o número menor sendo 2. Então, o nome da primeiro exemplo, eu tenho 4 carbonos, prefixo but. A ligação dupla está em que número? Ligação dupla está no carbono de número 1. Então, eu coloco 1N. Por que 1N? Porque a ligação dupla está no carbono de número 1. Como é um hidrocarboneto, terminação O. Então, nome dessa cadeia, but-1-eno, que também pode ser chamada de 1-buteno. Ok? No segundo exemplo, entre o 2 e o 3, numeração menor, 2. Então, como é que fica? 4 carbonos, but. Ligação dupla de número no carbono de número 2. Então, eu tenho 2N. Como eu tenho um hidrocarboneto, terminação O. Então, o nome do segundo exemplo, eu tenho but-2-eno, que também pode ser chamado de 2-buteno. Agora a gente vai para os alcinos. Lembrando de novo, aí apareceu o in. O que é que significa esse in? Que ele tem uma ligação tripla na sua cadeia. Ok? Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo,
2 carbonos, prefixo et, ligação tripla, eu vou utilizar o in. Como eu tenho um hidrocarboneto, a terminação O. Então, o nome dessa cadeia é etino. No segundo exemplo, eu tenho 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, qual é o prefixo? Prop. Com uma ligação tripla, in. Terminação O. Então, aí eu tenho o propino. Agora, vamos para esse exemplo aí. Esse exemplo eu tenho quantos carbonos? Consegue ver? Eu tenho 6 carbonos. No outro, coloquei bem parecido. Eu também tenho 6 carbonos. Então, do mesmo jeito dos alcenos, aí a gente também precisa numerar. Numerando aí o primeiro exemplo. A ligação tripla está entre que número? Entre o 1 e o 2. Ok? Lá no segundo exemplo, desse de 6 carbonos, a ligação tripla está entre qual? Está entre o 3 e o 4. Vamos utilizar que numeração, Renato? É só olhar. Utilizar sempre a menor. Então, no primeiro exemplo, entre o 1 e o 2, a numeração menor, 1. No segundo exemplo, a numeração menor, 3. Ok? Então, como é que fica o nome no primeiro? Eu tenho 6 carbonos, prefixo X. Ligação tripla está em que número? 1, que é o menor. Então, eu tenho 1, in. Como eu tenho um hidrocarboneto, terminaçãozinha O. Já no outro, eu também tenho 6 carbonos, então prefixo X. A ligação tripla está em que número? 3. Então eu tenho 3 in e a terminação O. Ok? Então eu tenho X1-ino, também chamado de 1-hexino. E no outro eu tenho o X3-ino, também chamado de 3-hexino. Agora vamos usar alcadienos. Di2, en dupla. Então eu tenho 2 ligações duplas na minha cadeia carbônica. Ok? Aí nós temos 2 exemplos. Agora vamos exercitar. Primeiro, olha aí, eu tenho 5 carbonos com 2 ligações duplas. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, numerar. Só que agora a gente vai numerar nos 2 sentidos, porque a gente tem a regra da menor soma. Ok? Então numerando aí, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa numeração, as duplas estão entre 1 e 2, com o menor número 1. 2 e 3, com o menor número 2. Então, a dupla está entre 1 e 2. Vou numerar no outro sentido para a gente ver. Olha aí na cor azul. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa numeração, a dupla está entre o 3 e o 4, com o menor 3, e 4 e 5, com o menor 4. Então, qual eu vou usar? Logicamente que eu vou usar a vermelha, que na vermelha os números são menores, ok? Então, fica 1 e 2 a localização das duplas. Nome, pente, 1, 2, porque as duplas estão no 1 e no 2, ok? Dien, porque eu tenho 2 duplas, e a terminação O. Nome dessa cadeia, pente 1,2-dieno. Também pode ser chamado de 1,2-pentadieno. Mais um exemplo, olha aí. Agora eu tenho 6 carbonos, certo? Bora numerar do mesmo jeito. Numeração vermelha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As duplas estão entre que números? Entre 2 e 3, menor 2, 5 e 6, menor 5. Fazendo essa soma, o total dá 7. Numerando agora do azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dupla está entre 1 e 2, menor 1. 4 e 5, menor 4. Então, 1 e 4, cuja soma dá 5. Então, a numeração azul ela é menor, então ela que vai ser usada. Então, as duplas estão entre o 1 e o 4. Como é que fica o nome dessa cadeia? Eu tenho X, 6 carbonos. Dupla no 1 e no 4, 1,4-dieno, ok? Então, o nome dessa cadeia é X1,4-dieno ou 1,4-hexadieno. Tá tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, manda lá no nosso chat para a gente esclarecer, ok? Então, bora lá. Continuando, agora a gente tem o ciclano. Ciclanos são cadeias fechadas que apresentam somente ligações simples, ok? Alguns exemplos de ciclano. Olha aí, 4 exemplos para vocês, certo? Diferença na nomenclatura, Renato. Tem alguma diferença? Tem. Porque em cadeias fechadas, antes de colocar o nome da nossa cadeia, a gente precisa colocar o nome ciclo,
ok? Para identificar que é uma cadeia fechada. Então, nesse primeiro exemplo, 3 carbonos com a cadeia fechada. Então, eu tenho ciclo, prop, ligações simples AN, terminação O, ciclo propano. No outro exemplo, cadeia fechada, ciclo, 4 carbonos, but, ligação simples AN, terminação O, ciclo butano. No outro exemplo, eu tenho uma cadeia fechada, ciclo, 5 carbonos, pente, ligação simples AN, terminação O, ciclo pentano. E no último exemplo, cadeia fechada, ciclo, 6 carbonos, formando esse ciclo, X, ligação simples AN, terminação O. Renato, por que está separado com o hífen? Porque, galera, X e EPT, esse H, ele pode ser subtraído. Eu posso tirar. Então, posso colocar ciclo hexano separado com o hífen ou somente ciclo hexano sem o H. Então, essa regra serve para o X e para o EPT. Tranquilo? Alguma dúvida? Seguindo, ok? Cicleno, cadeias fechadas, que apresenta uma ligação dupla em sua estrutura, ok? Então, nós temos aí 2 exemplos. Cadeia fechada, ciclo, ligações 4 carbonos na estrutura, but, com uma ligação dupla N, terminação O, ciclo buteno. No outro exemplo, cadeia fechada, ciclo, 5 carbonos pente, uma ligação dupla M, terminação O, ciclo penteno. Ok? Então, aí nós temos a classe dos ciclenos. E para finalizar, a classe dos hidrocarbonetos, nós temos os famosos aromáticos, ok? Que o mais comum e o mais simples é esse exemplo aí que está sendo mostrado para vocês, que é o famoso anel benzeno, ok? Anel benzeno pode ser representado por esses 3 modelos aí que vocês conseguem visualizar. Fórmula molecular dele, C6H6. Eu tenho 6 carbonos e eu também tenho 6 hidrogênios. Outros exemplos de aromáticos, nós temos o naftaleno, o antraceno e o fenantreno. Esses aromáticos apresentam 2 ou mais anéis aromáticos que estão condensados. Tranquilo? Agora a gente vai praticar. Primeiro exemplo, vamos praticar com a questão da Universidade Estadual de Londrina, 2008. Como é que a questão fala? O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano e butano. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarboneto da classe 2. Bora lá. Propano e butano. Precisa montar a estrutura, Renato? Não precisa. Basta a gente ver a nomenclatura, ok? Olha aí. But, 4 carbonos. An, que é que significa? Ligação simples. E o O, que é um hidrocarboneto. Do mesmo jeito o propano. Propano, prop, 3 carbonos, o AN, ligação simples, e a terminação O, que é um hidrocarboneto. Então, a gente marca o AN. O que é que esse AN significa? Significa que é uma cadeia saturada, que só tem ligações simples. Se só tem ligações simples, então é da classe dos alcanos. Então, a resposta desse primeiro exemplo, nós temos alcanos, item A, ok? Segunda, olha que massa, uma questão da UES 2018.2. O benzeno já foi utilizado em tintas de secagem rápida, fluidos para lavagem de roupas a seco e como aditivo para melhorar a qualidade da gasolina. No entanto, por tratar-se de um composto tóxico para os seres humanos, seguindo as regras de nomenclatura da IUPAC. O que é a IUPAC? União Internacional da Química Pura e Aplicada, que é a nomenclatura oficial dos compostos, ok? Está perguntando o que na questão? Qual é o nome oficial do benzeno, ok? Estrutura do benzeno, eu tenho 6 carbonos em uma cadeia cíclica, que apresenta o quê? Ligações duplas alternadas. O benzeno ou anel aromático apresenta 3 ligações duplas alternadas. O que é alternada? Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Ok? Como temos 3 ligações duplas, precisamos numerar. Numerando aí a estrutura do benzeno, o que é que a gente observa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, bora localizar aonde é que estão essas duplas. Ok? 1 e 2, qual é o menor número? 1. 3 e 4, qual é o menor número? 3. 5 e 6, qual é o menor número? 5. Então, as duplas estão em que números? 1, 3 e 5. Ok? Vamos agora montar o nome. Eu tenho uma cadeia fechada, ciclo.
Quantos carbonos nessa cadeia? 6. X. Localização das duplas. 1, 3, 5. São quantas duplas? 3. Então eu tenho tri-N. 1, 3, 5, tri-N. A terminação O. Então, nome oficial do benzeno, ciclo-X 135-trieno. Resposta dessa questão da UES, item B. Ok? Galera, finalizamos aqui essa revisãozinha básica, ok? E eu tenho uma dica importante para vocês. Que dica é essa, Renato? Olha aí, o QuiStudy, ok? Lá no QuiStudy tem alguns resumos de química e eu botei aí a imagem de 2 resumos de nomenclatura de cadeias carbônicas, ok? Entra lá no Instagram, no QuiStudy, dá uma olhada nesses resumos. Se quiser, pode colocar no caderno de vocês para você estudar, para revisar, para o vestibular, ok? Gostou da dica? Próxima aula tem mais. E aí, galera, ficou alguma dúvida? Se tiver ficado alguma dúvida, manda mensagem lá no chat durante o horário da aula, que eu vou estar online para esclarecer qualquer dúvida de vocês sobre esse assunto, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu!